23 de março de 2012, Maringá, Paraná. Uma mulher foi encontrada nua e sem vida ao pé de torres da rede elétrica, em uma estrada rural da cidade. A mulher, que até hoje não foi identificada, é uma de várias vítimas de Ronês Fonfirmino, que após os crimes passou a ser conhecido como o maníaco da torre, o serial killer brasileiro. As investigações apontaram que essa mulher foi contratada para um programa sexual pelo réu e, assim, conseguiu levar a vítima até uma região rural. Após o ato sexual, a vítima foi asfixiada e seu corpo foi ocultado, eis que foi arrastado até o interior de uma plantação de milho e abandonado. Bom dia, senhor Éder Bertoncello. Bom dia, senhora. Policial, o senhor foi chamado aqui em plenário para prestar um depoimento neste processo. O senhor Ronês Fonfirmino Gomes está sendo acusado da prática de homicídio duplamente qualificado e crime de ocultação de cadáver, tá? Pelo que consta aqui da acusação, se tratou, né, de vítima não identificada aqui nos autos, e consta que o fato teria acontecido em data anterior a 23 de março de 2012, na Estrada Roseira, lote 157, na Fazenda Mãe Helena, aqui na zona rural de Maringá, tá? Consta que a vítima teria sido morta, né, através de esganadura, vindo a óbito por asfixia. Consta também aqui que o acusado teria agido mediante dissimulação, contratando a vítima aqui não identificada para a realização de um programa sexual e daí tendo conseguido levá-la até esse local. E consta que também aqui a ocultação de cadáver, tá? Consta que a vítima teria sido arrastada até o interior de uma plantação de milho ali no sítio. O senhor tem algum vínculo aqui com as partes envolvidas neste processo? Não, senhora. O senhor se compromete a dizer a verdade sobre o que senhora. for perguntado? Sim. Policial, o senhor atendeu essa situação na época? Sim, senhora. Sim. O senhor foi até o local? Sim. O senhor se recorda quem chamou o senhor? Como que foi esse chamado? Quem chamou, a princípio, tinha sido o rapaz que cuida de lá, que é o agrônomo, a princípio. Eu não sei afirmar se ele é agrônomo, mas que chegou para mim, ele era agrônomo, ele fez uma ligação 190. O Copom, por sua vez, acionou a gente para comparecer até o local para confirmar se tratava mesmo de um corpo ou o que poderia ser. Aí, chegando no local, entramos 100 metros lá para dentro, bem debaixo de uma torre daquelas antigas de fiação, que existe até hoje. E lá se encontrava realmente um corpo sem roupas e estado bem avançado de... Entendi. Esse corpo estava embaixo dessa torre ou próximo da torre? Debaixo. Debaixo da torre? Debaixo da torre. Essas torres de... Isso, de alta tensão, de energia que carrega... O senhor chegou a se aproximar desse corpo? Entramos até do lado da torre, ali, do pé da torre, no caso, né? Do lado da torre que eu falo é no pé ali da torre. A hora que deu um passo a mais adiante para frente ali, já deu para realmente ver que se tratava de um corpo. E voltamos para trás e acionou o ML e os demais órgãos lá. E qual era o estado deste corpo? O senhor se recorda? Tava só... Não tinha cheiro mais, estava bem avançado mesmo, estado de decomposição. Tava só uma pele preta, não sei se pela cor da pessoa, ou eu acredito que na verdade seja por causa da degradação mesmo da pele, e o osso estava nesse estado. Os ossos estavam aparentes, então? Dava para ver todos, mas tinha a pele por cima ainda. Tipo, tinha a pele... Uma pele fininha, fininha, exato, escurecida por cima. E esse corpo, ele estava de lado, de barriga para cima, para baixo? O senhor se recorda? Não se recorda, mas salvo engano ele estava com a barriga para cima. Salvo engano estava... Braços fechados, braços abertos? Aberto. Tinha ainda roupa? Tinha uma calcinha do lado... E na pessoa que eu lembro, tinha um anel no dedo esquerdo dela. É o que eu lembro, assim, na pessoa ali.
Mas de roupa eu não me recordo de nenhuma. Essa calcinha, ela estava do lado, afastado do corpo, tava em volta ali. O senhor chegou a visualizar se ali, além dessa calcinha, tinha sapato, tênis, tinha, acho que uma bolsa? sandália, umas coisas, mas nós, como entrou ali e já viu que tinha um corpo, tipo, opa, entrou, tem um corpo mesmo, já voltamos para trás até para não ficar nada, então não reparei muito, eu já fui direto, eu já vi que tinha um corpo ali, eu lembro que tinha uma sandália preta, salvo engano, não, realmente era, acho, preta, e tinha uma calcinha ali. Era uma sandália, era um tênis? Não, pra mim era sandália, pra mim era sandália. Mas o senhor prestou atenção não, ou não se ateve nem me ative, só fui lá, vi que se tratava realmente de um corpo humano, já voltei para trás. Essa confirmar para a sala. Era uma sandália baixa? Tinha salto? O senhor chegou a reparar nesses... Para mim era uma sandália daquelas... tipo rasteirinha que fala, assim, com uns negocinhos. Entendi. Além, eu sei que o senhor não se aproximou, não se deteve ali, né, a detalhes, mas o senhor se recorda, além desse anel, se tinha algum outro acessório, se as unhas estavam pintadas, se tinha cabelo? Hoje em dia não me recordo mais não, doutora, não me recordo. Acredito que tinha, mas não vou afirmar porque... o senhor disse que identificou um corpo, né, humano. Sim. Foi possível para o senhor identificar se tratava de um homem ou de uma mulher? Não tinha condições. É desse jeito que eu falei, só tinha uma pele por cima do osso, não tinha mais nada, assim. Entendi. A questão de estatura, aparentava ser de uma... mulher, de uma criança? Parecia ser uma mulher baixa, assim, mais baixa que eu, de 1,60 m e pouco, 65, não vou. Como também estava deitado também, fica meio... E esse local que o corpo estava, o senhor já nos disse que era embaixo de uma torre, né, de energia. Sim. Era uma plantação? O que era ali no local? Para mim, salvo engano, era uma plantação de milho na época ali. Tava chovendo bastante, eu lembro que nós entrou lá, foi até meio difícil de entrar a pé ali, por causa afundava. Mas não vou me recordar se era milho, soja, mas era plantação normal daqui da nossa região. Essa plantação já estava... Tava baixa, não, tava baixa. A altura da canela, assim, do joelho, assim, mais ou menos. Então, havia sido feita essa plantação há pouco tempo? Acredito que sim. Ou era soja na época, não lembro, mas era uma plantação baixa, não precisou ficar... Entendi. Policial, e o acesso a esse local? O acesso, né, passava uma estrada ali. Sim. Né, uma estrada de chão. Sim. Para se chegar até onde estava o corpo, era fácil esse acesso da estrada até o local? Como que era? Não diria fácil, mas também não era possível. Nós foi de a pé ali, pertinho ali. Os senhores pararam na estrada e foram a pé? Porque a estrada ali faz uma... A gente entra na estrada da Roseira, faz uma curva à direita. Talvez lá em cima, talvez seja até mais perto da torre do que onde a gente parou. Que a gente já parou ali, e bem no início dela, e foi entrando à esquerda, né? Uns 100 metros ali para dentro ali. No dia tava chovendo, né? Então ali no dia era difícil. E o senhor seco já não... Entendi. E o senhor chegou a conversar com essa pessoa lá da fazenda que entrou em contato lá no local? O senhor chegou a conversar? Então, eu conversei com ele só falou que estava fazendo a vistoria ali na plantação e que tinha localizado um corpo lá. Aí a gente foi até lá para verificar, ele ficou para trás ali, a gente foi até lá. Aí viu que tinha o corpo, já voltou para trás e falou que realmente era. E ali, o senhor disse que, né, era uma plantação de milho, salvo engano, uma plantação recente. O proprietário não, mas essa pessoa, né, o gerente ali da propriedade, chegou a mencionar para o senhor, estive aqui há 1 mês, 2 meses, e não tinha nada. Ele mencionou, doutora, mas eu não vou me recordar assim, se era 15 dias. Mas ele tinha mencionado que já tinha feito uma vistoria, não tinha nada, e tinha retornado e tinha o corpo ali. Agora o tempo que... Ele mencionou, mas eu não me recordo. Não me recordo, mas ele mencionou. Mencionou sim. Talvez ele se recorde, eu não me recordo. E da estrada para essa torre, qual era a distância mais ou menos? Uns 100 metros, doutor, uns 100 metros. Da onde a gente parou, no caso, né? Igual eu falei, talvez lá na curva lá seja um pouco mais perto. Mas nós já parou ali, que nós já viu a torre, ele apontou qual que era a torre, a gente parou a viatura e seguiu de a pé ali. E esse local policial,
na época ali, pela experiência profissional do senhor, o senhor tinha conhecimento de outras situações assim? O que a gente escutava falar é o pessoal que na madrugada, à noite, ia lá para praticar atos sexuais mesmo, mas nunca tinha pego o fato ou nada disso, não. Mas tinha o conhecimento de que o pessoal ia lá nessas estradas para isso, mas de ver, presenciar ou ter abordado alguém nessa situação nunca tinha ocorrido, não. Então, ali, pelo conhecimento da época, era um local frequentado para isso mesmo. Tipo, entendi. Tinha um pouco desses... Em relação ao Ronês, além desse episódio que o senhor participou, né? O senhor participou de alguma outra situação? Não, senhora, foi só isso. Eu escutei falar de outros, tal, mas eu particularmente só desse. O senhor disse que chegou a escutar, né, de outros casos. O senhor ficou sabendo se alguns desses outros casos também ocorreram, os corpos foram encontrados nessa Torres, região? Isso. 2 foram encontrados nessa região? Próximos ali. Em relação aos outros, o senhor desconhece onde foi? Não desconheço. E foi tudo posterior ao fato desse meu aí. Essa questão, não sei se o senhor tomou conhecimento, mas de um pedaço de um para-choque, ou um pedaço da lataria de um veículo que foi encontrado ali. Foi bastante tempo depois desse corpo que teve uma situação dessa daí que relataram que podia ser a pessoa que estava cometendo esse tipo de crime. Mas o senhor não se inteirou dessa situação? Não tive o porquê assim, de se inteirar, não, senhora. E quando o senhor chegou, então, lá no local, já visualizaram esse corpo, já acionaram o pessoal da perícia? Pediu para a sala já acionar o pessoal da perícia, do ML, que realmente se tratava de um corpo. Aí eu fiquei ali fora, chegou a imprensa, chegou o pessoal do ML. E a imprensa chegou a acessar esse local? Não, senhora. Ficou tudo lá com a gente. Lá na estrada? Lá na estrada. A gente pediu para eles ficarem ali, todos ficaram tranquilo, não teve... Não teve nenhum desacerto. Tá certo. Sem mais esclarecimentos. Doutores, pela defesa. Boa tarde, policial. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Bem. O senhor se recorda se o delegado da época, se ele foi até o local? Não me recordo, doutora. Não me recordo. Eu sei que foi o pessoal da Polícia Civil foi, mas eu não vou saber informar. Se foi a científica, se foi o delegado pessoalmente também junto. A científica com certeza foi, né? Mas eu não sei dizer se o delegado foi também, tá? O pessoal da Polícia Civil, quando ele chegou lá no local dos fatos, o policial ainda estava lá ou já tinha ido embora? Não, nós estava lá. Ele chegou um pouco depois do pessoal do ML. O ML chegou primeiro, aí depois já chegou o pessoal da Polícia Científica. Salvo engano, foi essa... Lá no local dos fatos, o proprietário da fazenda, alguns funcionários, o pessoal que morava lá na casa do caseiro, essas pessoas estavam ali presentes ou não? Não, só eu acho que ele é agrônomo, na verdade, que cuidava ali, estava fazendo a vistoria na plantação. Só ele que nós tivemos contato. Eu sei que não é função do policial, mas... Não, tranquilo. O senhor ouviu dizer em algum momento, se foram ouvidos os outros funcionários dessa fazenda nesse processo ou não? Não, senhora. Não me inteirei quanto a isso, não. O policial disse que não tinha cheiro, não tinha mosca, não tinha cheiro, não tinha larva, mosquito, tava bem... Só, igual eu falei, só o corpo e a pele ali, assim. Estado bem avançado já, a decomposição. Mostrava que fazia tempo que estava ali. Mas cheiro não senti, não. O policial disse lá no júri passado, e a excelentíssima juíza questionou também, o policial disse que trabalhava na região do Ney Braga, Sim, e naquela época já tinha conhecimento que aquela área era utilizada como motel. Sim, senhora. Quando o policial chegou lá no local dos fatos, já que foi um dos primeiros a chegar, visualizou preservativo, lixo, não me coisa? recordo, doutora, não me recordo.
Talvez até anterior me recordo, hoje eu não me recordo. Próximo do corpo ali, então o policial disse que só Que viu uma eu, peça que eu de lembro, o corpo tinha um anel e tinha uma calcinha próximo ali. Uma roupa íntima, no caso, né? Que pra mim era uma calcinha ali também. Mas também, igual eu falei, não me atentei, porque cheguei lá, já vi que era um corpo, já voltei pra trás e disse, opa, realmente se trata de um corpo, deixa o pessoal do ML. Tá? Esse corpo, ele estava inteiro, policial? Sim, senhora. Inteiro. O policial consegue dizer, na época, quando o policial viu se aquele corpo era de uma adolescente, de uma mulher? Ah, senhora, não dá para informar se era adolescente ou mulher, porque só tava uma pele, mas não tinha fisionomia, nada. Literalmente era uma pele preta em cima de um osso. Chegou a conversar com alguns peritos Não, que foram senhora. fazer o local de crime? Não, senhora, não. Até o pessoal chegou, nós já se retirou do local. Eu estou satisfeita, muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. Obrigado. Obrigada, excelência. Não tem pergunta, excelência. Pelo Ministério Público, doutor, alguma pergunta? Sim, excelência. Bom Boa dia, tarde, policial. doutora. Boa tarde, Bom na dia. verdade, né? Boa tarde. Policial, esses 100 metros entre a Estrada da Roseira e até o pé da torre, seria fácil ou seria possível percorrê-los de carro? Sim, senhor. Naquele dia eu acho pouco provável com o carro baixo, porque tinha chovido muito na madrugada e a terra ali, igual eu falei, quando a gente pisava era bem fofo. Talvez conseguiria, eu acho um pouco difícil no dia. Com a terra seca, em estados normal do nosso clima aqui, eu acho que não era tão difícil assim, não. Com eventual plantação ou chuva, seria mais dificultoso. Isso. Seria isso. Isso. Com a plantação e com a chuva ali que tinha ocorrido na madrugada anterior, era dificultoso. Não vou falar que era impossível, mas também não era fácil, não. Estava bem fofa mesmo a terra ali. Ok. O senhor eventualmente chegou a visualizar nos arredores marcas de pneu de carro, de veículo? Não, senhor, não me ative a esse tipo de... Até nós não quis ir muito fazer essa curva, já justamente para preservar o local. Nós parou ali, andou, que eu acredito que seja um espaço até maior do que nessa curvinha que faz a direita, para chegar na torre. Nós parou à esquerda justamente porque se tivesse, provavelmente a pessoa ia por cima ali, né? Aí para a gente evitar esse tipo de contaminação do solo, tá, doutor? Policial, aquele local, né, em que é encontrado esse corpo, ali na altura da Estrada da Roseira, pode ser considerado ali uma zona rural, um local ermo? Sim, senhor. Em relação à cidade? Toda certeza. É um local bem afastado. A única coisa que tem ali próximo, e nem é tão próximo assim, é o posto G10 ali. Ok. O posto do Zentão fica muito mais longe ainda. Seria talvez então por isso a procura do local ali na Estrada da Roseira para eventual finalidade de natureza sexual? Sim, senhor. Okay. Agradeço, policial. É só, excelência. Obrigado. Senhores jurados gostariam de fazer alguma pergunta? Não? Doutores, posso dispensar? Pode encerrar, Andréia. Bom dia, doutor Diego Elias de Freitas Rodrigues de Almeida, é isso? Doutor, o senhor foi chamado, então, para prestar um depoimento neste processo do senhor Ronês Fon Firmino Gomes, tá? Está sendo acusado aqui pela prática de crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Este processo guarda relação com o cadáver não identificado, tá? Encontrado aqui em 23 de março de 2012, tá? Na propriedade rural Fazenda Mãe Helena, zona rural, aqui em Maringá, na Estrada da Roseira, lote 157. Certo. Bom? Doutor, o senhor tem algum vínculo, amizade, parentesco, inimizade? Não, nenhum. O senhor se compromete a dizer a verdade sobre o que for perguntado? Doutor, eu gostaria de saber, até para a gente conseguir mais ou menos fazer uma linha do tempo, em que ano o senhor assumiu essa investigação?
Na verdade, doutor, eu assumi a delegacia de homicídios em janeiro de 2015. Então, esse caso aí aconteceu 3 anos antes, em 2012. Né? Não fui eu que atendi, que estive lá na ocorrência, né? E quando eu assumi a delegacia de homicídios, já havia um temor em toda a região, né, aqui de Maringá, dando conta de que havia realmente um serial killer atuando aqui, matando garotas de programa. Quando eu assumi a delegacia, já havia essa notícia, né, dessa suspeita desse indivíduo, porque já haviam sido registradas mortes de garotas de programas, né, principalmente nessa região aí da Torre, onde é ali na Estrada da Roseira. Tá. Neste momento, já havia indícios de autoria por parte do Ronês em relação... Não, de forma alguma. Tá, não havia, que eu entendi mais ou menos isso que o senhor mencionou. Não existia. O que havia era a notícia dos crimes acontecendo. E que havia uma pessoa, você entendeu, suspeita, que não era o Rones, que havia esse indivíduo matando garotas de programas. Era isso que havia na época. A informação que chegou ao senhor, né, neste momento que o senhor assumiu a delegacia, era mais ou menos de quantas mortes semelhantes, neste mesmo modus operandi, ali na mesma região? Eram várias mortes. Eu não sei precisar aqui com a senhora, né, porque eu assumi em 2015 a delegacia, mas já havia notícia de que várias mortes estavam ocorrendo de garota de programa naquela região ali em Maringá. E já haviam, então, inquéritos abertos em andamento, Sim. Investigações em andamento, sem autoria. Sem autoria, sem suspeita de quem seria esse sujeito que estava matando essas garotas de programas, mas, ressalta, eram todas mulheres, garotas de programas que estavam sendo mortas. Doutor, e daí, então, o senhor assumiu em janeiro de 2015... Quando veio à tona, como se chegou ao Ronês? Aí, doutor, aconteceu o seguinte, como eu não havia recebido nenhuma notícia de fato semelhante a esse, na minha gestão, em fevereiro, aconteceu um caso, que se eu não me engano é o da Arielle, que ela foi encontrada não especificamente nessa Estrada da Roseira, mas num lugar mais à frente, numa plantação de soja, certo? Com indícios de também tratar-se de uma garota de programa, da mesma forma que acontecia em relação às outras vítimas. Então, a partir desse corpo que a gente encontrou e que a gente deu andamento nessa investigação, de fato, realmente eu comecei a suspeitar que poderia haver sim uma pessoa matando essas mulheres aqui na cidade de Maringá. Certo? Mas na situação da Arielle, o corpo estava muito avançado em decomposição. Então a gente conseguiu, durante um tempo de investigação, traçar até o último passo dela, comprovar através de provas, de depoimentos, qual foi o último momento em que ela foi vista com vida. E a gente conseguiu demonstrar isso, que teria sido na rodoviária aqui em Maringá. Mas até então não havia surgido ainda um suspeito de ter pego ela lá naquele local e ter matado ela e levado ela até onde o corpo foi encontrado. Aí, quando aconteceu o homicídio da Mara Josiane, que se eu não me engano foi em julho, né, de 2015, aí sim, a gente conseguiu encontrar o corpo rapidamente, né, e através das investigações a gente conseguiu chegar ao Ronês. O senhor poderia nos relatar como se chegou ao Ronês? Aí, através desse outro corpo que nós encontramos no ano de 2015, que seria da Mara Josiane, né? A gente conseguiu, como o corpo foi encontrado rapidamente, o corpo estava bem preservado, pelas evidências do corpo, o crime tinha acontecido na madrugada e o corpo foi encontrado na manhã, logo na manhã, né? A gente conseguiu traçar como que ela poderia ter sido encaminhada até esse local, porque onde ela foi encontrada era o mesmo local onde foi encontrada a Arielle, né? Aí a gente, através de investigação a respeito do monitoramento de câmeras e tudo mais, a gente conseguiu traçar mais ou menos qual seria a hora provável que o carro teria passado naquele caminho, né? E ter deixado o corpo lá. Só que antes disso, doutora,
antes da gente buscar essas imagens, eu recebi uma ligação, né, dando conta de que haviam sido encontradas roupas de mulheres na Estrada da Roseira, próximo à torre, onde havia essa notícia de terem já sido encontrado várias pessoas, mulheres mortas, garotas de programa lá. E aí, imediatamente, eu fui com o meu investigador na época lá, né, nesse local. Lá a gente encontrou as roupas da Mara Josiane e no carreador, onde um carro é utilizado ali para o veículo passar, né, a gente encontrou uma peça azul, de cor azul, que a gente, na hora, suspeitou que poderia ser de um veículo, né? A gente só sabia que o veículo era de cor azul. Era só isso, né? Então, através dessas diligências que a gente realizou, traçando qual horário que o carro chegou até o local, poderia ter passado naquele caminho e que o carro poderia ser azul, a gente chegou nesse carro que estava no nome do Ronês. E aí desenrolou toda a investigação. Foi neste momento, então, que daí ele foi à delegacia, foi interrogado sobre esses fatos. Isso, exatamente. Aí logo na sequência que a gente conseguiu identificar quem que ele era, né, tudo. Aí a gente representou pela prisão dele, só que ele levou um álibi lá, um álibi falso, tentar desvirtuar a investigação, mas a gente conseguiu derrubar esse álibi e aí, diante de todas as evidências, ele acabou confessando. Este primeiro interrogatório, então, do Ronês foi, pelo que consta aqui, 31 de julho de 2015, é isso? Isso. Foi quando ele foi questionado de todos esses, são, né, 6 fatos aqui, todos esses inquéritos, isso, incluindo o inquérito que hoje, né, a gente está julgando aqui nessa ação penal, é isso? Exatamente. E como se ligou o Ronês a este cadáver aqui de vítima do sexo feminino não identificado? Por causa do modus operandi, doutora, porque o local era o mesmo, a forma das vítimas, né, das garotas, sendo garota de programa sempre naquele local, então imediatamente a gente ligou ele a esses fatos. E na hora do interrogatório, ele acabou confirmando. Eu me recordo nitidamente que na época ele falou para mim pessoalmente: doutor, todos da Estrada da Roseira fui eu que matei, todos, sem exceção, ele falou, lá da torre. Então eu me recordo bem dele ter dito isso. Isso ele falou de forma informal para o senhor? Ele falou de forma informal diretamente para mim e no interrogatório ele confirmou que da Estrada da Roseira, desse corpo aí não identificado na época, né, porque era de 2012, teria sido ele também. E ele chegou a fornecer detalhes para o senhor do porquê ele ia até essa estrada, como ele fazia, qual era o modus operandi dele ali, a motivação? Ele chegou a relatar para o senhor? Então, doutor, ele chegou a dizer que ele tinha uma questão com relação às garotas de programas, por causa da mãe dele e tudo mais, tá? Seria essa a motivação que ele deu pra gente, né? E ele costumava pegar essas garotas de programa, segundo eu me recordo, ele pegava na Avenida Brasil, levava até esse local ali, na Estrada da Roseira, né? Acabava tentando ter uma relação sexual com elas e tudo, né? Mas aí acabava entrando em vias de fato com essa pessoa e estrangulando elas ali no local. E nessa situação da Mara Josiane, ele foi até essa Estrada da Roseira. Ele esteve lá, as peças de roupas delas foram encontradas lá, só que o corpo ele não deixou lá. Ele acabou deixando no outro lugar mais à frente, onde a Ariela foi encontrada. Este caso específico de hoje, né, pelo que consta, esse corpo foi encontrado em 2012, né? Esses outros corpos que o senhor mencionou, Mara Josiane, Arielle, foi já em 2015. Isso. É isso, né? Quando o senhor assumiu a delegacia, o senhor recebeu essa informação de que haviam muitas mortes de mulheres, né, com o mesmo modus operandi. Chegou a informação para o senhor, mais ou menos, há quanto tempo isso já vinha acontecido? Desde que ano, mais ou menos, isso vinha acontecendo? Pelo que eu me recordo, doutora, desde 2010. Mas aí, essa parte dessa época, antes de 2010, de 2010 para cá, era mais os repórteres lá que cobriam a delegacia, né? Que informavam isso, desde 2010 vem sendo encontradas mulheres de
programas mortas nesse local, que era eles já tinham esse nome maníaco da torre, eles já haviam denominado essa pessoa que seria o maníaco da torre por causa dessas pessoas terem sido encontradas lá. Pelo que o senhor está me relatando, então, todas essas vítimas, 6 vítimas, foram encontradas ali na estrada da Roseira ou um pouco mais à frente? Ou em outras regiões da cidade também? Não todas especificamente, doutora. Essas duas aí que eu atendi a situação, elas não foram encontradas na estrada da Roseira. A Arielle e a Mariane foram encontradas um pouco mais à frente. Mas um caminho que tinha que seguir passar pela estrada da Roseira ou não? Não necessariamente, a Arielle nem a outra, a Mariane. O que acontece? Ele entrava na estrada da Roseira para ficar nessas que eu atendi, né, ali, só que devido à discussão com elas, tal, ele acabava abandonando o corpo depois de ter matado ela lá nesse local mais à frente, certo? O corpo da Mara Josiane foi encontrado no mesmo lugar onde a Arielle foi encontrada, só que as roupas da Mara Josiane estavam lá na estrada da Roseira, então demonstra que ele foi lá, esteve com ela lá, só que abandonou o corpo mais à frente. Doutor, e como é o acesso a essa estrada da Roseira? É de fácil acesso? Consta uma informação aqui nos autos de que ali aquela região era usada como motel? As pessoas costumavam utilizar ali como tipo, as pessoas iam com mulheres lá e ficavam lá nesse local, que era um lugar mais afastado, né? Eu não sei se a senhora conhece bem aqui a região de Maringá. A entrada fica ali em frente ao G10, sabe onde é o G10? Sai dali para Iguaraçu, então você chega ali, entra à esquerda, já sai na estrada da Roseira, não é um lugar de difícil acesso, é um lugar tranquilo, de fácil acesso, que dá para qualquer pessoa, se quiser ir lá, pode ir. Pouca vigilância? Não tem vigilância. Questão de iluminação? Como? Como é a questão de iluminação ali na região? Não, iluminação não tem, é bem ermo. Doutor, neste interrogatório lá em 2015... né, em que consta aqui dos autos e que ele confessa, o senhor isso não foi gravado? Esse depoimento de interrogatório, não. Esse digitado, não, porque na época não tinha o sistema de gravação. O que houve na época foi que, como a gente prendeu ele, se eu não me engano, na quinta-feira que a gente conseguiu, né, que ele prendeu, e ele se manifestou a intenção de confessar. Depois de todas as provas apresentadas para ele, a gente resolveu gravar um vídeo de segurança, no sentido, para depois, quando ele foi interrogado, né, ele falar que não tinha dito aquilo. Então a gente gravou um vídeo, que acho que esse vídeo aí que mostra ele com a roupa já para entrar na penitenciária, né, de amarelo, e nesse primeiro vídeo ele confessa, mas aí no interrogatório, quando ele estava junto lá com toda a equipe e tudo mais, ele esclarece todos os detalhes de como foram todos esses fatos. Doutor, neste interrogatório, ele estava acompanhado de advogado neste primeiro interrogatório? Em todos os interrogatórios, inclusive nessa gravação, ele estava acompanhado de advogado, porque o advogado acompanhou todo o desenrolar do acompanhamento dele na ida na penitenciária, na ida depois de realizar a prisão, ele sempre estava acompanhado do advogado. E era advogado constituído por ele ou advogado nomeado? Não, constituído por ele. Depois, em 2018, tem um outro interrogatório em que ele foi reinterrogado e ele negou. O senhor acompanhou esse interrogatório? 2018, doutora? 15, só um segundinho já. – 7 de maio de 2018. Foi por escrito? Consta aqui por escrito. Tá? Consta que o senhor era também o delegado responsável. Sou eu atualmente, O senhor tem conhecimento disso, dele ter confessado a princípio e depois ter sido reinterrogado e alterado a versão ou negado? Depois a gente soube que ele alterou a versão, né? Ele quis mudar, tal, ele trocou de advogado também, né? Mudou a versão dos fatos, né? Isso eu tenho conhecimento. O senhor acompanhou neste processo
né, do cadáver não identificado, as diligências para tentativa de se identificar a vítima, se localizar parentes, o senhor acompanhou tudo isso? Doutor, esse inquérito, como não foi eu que atendi a situação, eu não estava na delegacia, as diligências iniciais eu de fato não acompanhei. O senhor tomou conhecimento de como esse corpo foi localizado, por quem foi localizado? Não me recordo. Não me recordo porque, como eu disse, eu não estava na época na delegacia, não atendi, não fiz as primeiras diligências, né? Eu até nem sei se foi pedido um exame, eu acho que até, se eu não me engano, foi feita uma solicitação para uma mulher para ver se poderia fazer um exame de DNA para ver se batia com esse cadáver que foi encontrado lá. Só que eu não sei se foi feito, se deu resultado, se não deu, eu não me recordo. Tá certo. O Ministério Público tem alguma pergunta? Sim, Excelência. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, vou começar com perguntas um pouco mais genéricas e depois vamos para o caso específico, está bem? O senhor assume, então, a delegacia no ano de 2015. Janeiro de 2015. Nessa ocasião, então, já haviam informações de crimes correlatos, conexos, com o mesmo modus operandi e vitimando aí garotas de programa? Sim, já havia essa notícia. Inclusive, quando eu assumi a delegacia, todos já me falavam: e agora você vai ter que lidar com esse tipo de crime que está acontecendo na cidade, tem um serial killer atuando e tudo mais. Só que como eu não havia recebido nenhum crime para atender essa situação, então, assim, a gente foi tocando o trabalho que tinha para fazer, né? E quando possível, a gente dava atenção a esses inquéritos que estavam já antigos, tramitando na delegacia, mas que ainda não havia nenhum indicativo de autoria. O senhor confirma essa informação de que as vítimas eram garotas de programa? Sim, eu confirmo que quando eu tomei posse na delegacia, havia essa notícia de que vítimas, garotas de programa, estavam sendo assassinadas aqui em Maringá. A região em que os corpos eram deixados ali, a região, digamos, norte da cidade, próximo ali do posto G10? Isso, exatamente. Está bem. Doutor, nós temos aqui em andamento 6 processos contra o Ronês. Dessas vítimas, tem uma que se chama Silmara Aparecida de Melo. O senhor eventualmente atuou no caso dela, se recorda? Devo ter atuado, doutor. Se eu não me engano, a Silmara é de 2014. Eu preciso... de 2014? Aqui o fato. Consta aqui 2012, mas na verdade, assim, eu gostaria só, se o senhor eventualmente se recorda, né? Do caso da Silmara. Por quê? Nós temos uma testemunha que mencionou aqui no processo que o corpo da Silmara, não estamos tratando hoje. O corpo do qual estamos tratando hoje, doutor, ele foi encontrado no mês de março de 2012. Isso. O corpo da Silmara, pelo que consta do processo, foi encontrado em maio de 2012. Portanto, apenas 2 meses depois. 2 meses depois. Essa testemunha menciona que o corpo do nosso processo de hoje foi encontrado na mesma torre a cerca de 4 metros de onde estava a vítima Silmara. Então, a pergunta que eu vou fazer para o senhor agora, ela está ligada ao laudo, Excelência. Se for possível, André, colocar a imagem de movimento 316.2. Qual é a pergunta, Excelência, doutor Diego? É a respeito da região. Porque no nosso caso nós não tivemos uma visão panorâmica. E este laudo de exame de local de movimento 316 é da vítima Silmara, que foi encontrada, segundo a testemunha, o agricultor que vai ser ouvido, a cerca de 4 metros da nossa vítima de hoje. No mesmo local. Poderia, por favor, Andréia, folha 2... Nós temos ali uma fotografia da região norte da cidade de Maringá, que vai me possibilitar fazer perguntas para o Dr. Diego e trazer também para os senhores jurados uma visão
a respeito do local. Doutor, consegue ver bem daí, doutor? Sim, consigo. O senhor poderia nos dizer, né, nos relatar, se realmente se trata daquela região? É essa região aí mesmo. Mencionou ali do posto G10, poderia explanar a respeito da região onde esses corpos foram encontrados? Ali é aquela região do G10 ali, né? Ali é a saída para Iguaraçu e ali justamente é a Fazenda Mãe Helena. Ali onde passa ali, né? Que é conhecido como Fazenda Mãe Helena, e ali é a Estrada da Roseira, né? Tá bem. Vou usar um recurso aqui agora, doutor. Isso. Que ontem me causou uma pequena lesão aqui no olho. Eu fui tirar a canetinha da caixinha dela, me veio aqui, né? Até já digo para os senhores jurados, não assustem aí que meu olho está um pouquinho vermelho. Mas vamos lá. Só para ficar bastante claro, doutor Diego. Esta, então, é a região da Estrada da Roseira, é isso? Exatamente. Isso Essa mesmo. aqui é a Estrada da Roseira. É isso. É isso aí. Nós estamos tratando da zona norte da cidade de Maringá, perfeito, doutor? Perfeito. Ok. Para ficar bastante claro, aqui embaixo nós temos o contorno norte, Isso. perfeito? Ok. Deste lado, nós vamos ter a região do posto G10. Exatamente. Saída para Iguaraçu, doutor? Isso. É isso? Exatamente. Ok. Doutor, então consta, não é, que este corpo da Silmara foi encontrado aqui. E consta a informação de que o corpo de que estamos tratando hoje também foi localizado debaixo da mesma torre. Isso. Só para confirmar, mais uma vez, a região em que os corpos eram encontrados, de todos esses casos que vinham ali à tona, era essa região em que os corpos eram encontrados? Localizados? Dessas duas aí, sim, pode desse mesmo local. E as demais? As demais também tiveram algumas que foram encontradas ali. Teve ali que foram encontradas, só que eu não me recordo o nome delas, né? Foram encontradas nessa região ali. Se eu não me engano, doutor, teve um outro inquérito também que ele deixou ela em outro local, essas vítimas. Mas no caso ali da Mari Josiane, que foi a que nós, através dela, nós conseguimos descobrir quem era o Rony João Firmino Gomes, nós encontramos a roupa dela justamente nessa região. Nessa mesma região aí. O senhor pode usar a Posso? Valeu a pancada. Tá. Doutor, Posso levantar aqui? claro, por gentileza. Doutor, eu acho que chega lá. Aqui, doutor, ó. eu peço que o senhor... Nessa região aqui que nós encontramos... Para fins de registro, eu peço então que o senhor indique a região em que foi encontrado o corpo, o último corpo, o corpo de Mara Josiane. Deixa eu explicar. As roupas da Mara Josiane foram encontradas aqui. A peça do veículo que permitiu a gente identificar o Rones foi encontrada aqui, nessa região. O corpo da Mara Josiane e da Arielle, eles não estavam aqui. Eles foram encontrados numa plantação de soja mais à frente, nesse mesmo caminho aqui, certo? Indo para Iguaraçu, depois ali da Chance Tripolone. Você sabe onde é a Chance Tripolone? Ali? Perfeito. Ali para frente da Chance Tripolone, à direita, não a plantação, foi onde nós encontramos os dois corpos da Mara Josiane e da Arielle, certo? Só que as vestimentas da Mari Josiane foram encontradas aqui, como também do veículo utilizado no crime. Na Estrada da Roseira. Na Estrada da Roseira, exatamente. É isso. Doutor, então, só para ficar esclarecido, pelo que o senhor apurou, a motivação, a finalidade pela qual essas vítimas eram atraídas para aquele local seria finalidade de programa sexual? Na verdade, doutor, ele tinha essa situação com relação a ser garota de programa. Segundo um relato que ele explicou para nós na época lá, por conta da mãe dele no passado, né? E ele tinha essa questão de garota de programa. Ele não gostava de garota de programa, entendeu? E como ele
sabia que eram pessoas que que falecesse não daria muito assim, as pessoas não iam procurar saber quem seria e tal, segundo ele tinha falado pra gente na época, né? Então, ele escolhia essas vítimas, garotas de programas, por entender que ele já tinha essa questão de não gostar de garota de programa e por saber também que caso viesse à tona essa questão de ele ter matado essa pessoa, talvez não pudesse ter muita repercussão e ele vir a ser descoberto. Tanto que ele ficou praticando esse tipo de crime aí, né, por mais de 6, 7 anos, sem ser descoberto. Doutor, eu sei que é visual, mas eu devo perguntar, porque o senhor esteve lá no local. Esta região, né, que estamos mencionando, pode ser considerada como um local ermo, um local afastado da cidade? É um local ermo, é afastado. Doutor, pergunto também, pelo que o senhor apurou, né, durante as investigações, né, os assassinatos em si, eles se davam debaixo da torre? No carro, na estrada? O senhor saberia dizer? Então, doutor, o que acontece? Na época, ele explicou pra gente que matava essas mulheres ali dentro do carro, na época, de forma estrangulando elas, por meio de esganadura, alguma coisa nesse sentido, certo? Só que, por exemplo, no caso da Arielle, a gente, o perito identificou uma lesão na região aqui do abdômen dela, da costela, parecido com uma utilização de uma faca, né? Mas como o corpo estava já em um certo avançado de decomposição, estado de decomposição, ficou essa dúvida se ele teria utilizado essa faca ou não. Mas o modus operandi dele na situação era o quê? Era de esganar as vítimas. Era assim que ele fez. No veículo? No veículo, exatamente. E depois levar o corpo e depois abandonar o corpo, às vezes ali na estrada da Roseira, como ele fazia, às vezes nesses 2 últimos casos que ele colocou mais à frente lá, nessa plantação. Ok. Doutor, eu vou perguntar agora, então, mais detidamente, devo perguntar sobre o fio da meada. Né? O fio da meada. Então, gostaria que o senhor esclarecesse um pouco melhor como é que foi o trabalho, né, do senhor e dos seus policiais com relação à identificação inicialmente do veículo, né, do Ronês, que segundo consta seria uma BMW azul. Isso, é a BMW azul. Até que nós possamos chegar, então, no depoimento e na confissão do Ronês. Certo. Então, o fio, para ficar bem claro aos senhores jurados, nós temos aqui vítimas. Primeira, Edinalva. Segunda, Silmara. Temos a Mara Josiane, são 3. Roseli, 4. A vítima Arielle, 5. E o último caso estamos tratando hoje. O fio da meada foi Mara Josiane, é isso, doutor? Exatamente. Ok. Os senhores, como é que chegaram as informações a respeito do encontro do cadáver da Mara Josiane? Igual eu falo para o senhor, doutor, acho que a gente teve um pouco de sorte também, porque, se eu não me engano, na época estava havendo uma colheita de soja ou milho, alguma coisa nesse sentido, e a gente recebeu a notícia de um agricultor que tinha encontrado esse corpo da Mara Josiane lá. E a gente imediatamente foi até o local. E lá chegando a gente viu que o corpo estava em bom estado de conservação, dando a entender que o crime tinha acontecido recentemente, mais provavelmente algumas horas antes, né? Então, bom, ali já acendeu uma luz que daquele corpo ali a gente poderia chegar no autor do crime, no assassino. Isso foi por volta de umas 10, 11 horas da manhã e a gente ficou ali durante o dia inteiro tentando desvendar como que o carro foi levar essa pessoa até lá, né? E aí, no final do dia, eu recebo uma ligação do funcionário da fazenda ali, Mãe Helena, dando conta de que, porque já tinha repercutido na rede social, não, na mídia, dando conta de que mais um corpo havia sido encontrado, ou seja, que o maníaco da torre ataca novamente. Isso já estava repassando em todas as mídias aqui da região de Maringá. Aí
Através disso, a gente recebeu a notícia de que havia sido encontrada algumas roupas na estrada da Roseira. Aí a minha equipe imediatamente foi até o local. Lá a gente ficou realizando diligências, verificando o local por horas. Encontramos as roupas da Maria Josiane, que depois, ao serem levados para a delegacia, o irmão dela confirmou que era da Maria Josiane aquelas roupas, né, com quem ele havia visto ela saindo de casa. E nessas diligências lá na estrada da Roseira, o meu investigador que estava comigo, no carregador, encontrou uma peça que nitidamente poderia ser de um veículo de cor azul. E qual que foi a nossa expertise na investigação no sentido de identificar qual seria esse carro? Foi encontrar um carro de cor azul que pudesse ter, dentro de um período de tempo curto, né, ter ido até a região onde o corpo da Maria Josiane foi encontrado e depois retornado para Maringá, porque esse era o único caminho que ele podia fazer, né? E através de qual câmera que a gente conseguiu identificar qual é esse carro azul? Através daquela câmera que tem descendo a Avenida Morangueira, que você pega ali em frente ao, se eu não me engano, ao negócio da prefeitura lá, dos funcionários da prefeitura. Bem ali na frente tem uma câmera de radar que tem de ida e de volta. Então a gente imaginou na investigação que o carro foi o determinado hora até a estrada da Roseira, lá ele seguiu mais à frente onde deixou o corpo e depois ele teve que voltar. Qual foi o único carro que a gente identificou que ele foi e retornou? Foi justamente esse carro de cor azul, que era essa BMW. E assim que a gente conseguiu identificar a placa desse veículo, a gente descobriu que ele estava na placa de um senhor que mora ali no bairro Vila, se eu não me engano, Alto aqui de Maringá. E lá chegando, esse senhor falou, não, esse carro realmente é meu, só que eu vendi ele há cerca de 30 dias para o Rones. Inclusive, ele nem me pagou. O Rones passou o nome do Rones e nós fomos na casa do Rones. Lá chegando, isso tudo no mesmo dia. Tudo nas diligências na sequência, né? Lá chegando, ele realmente não estava na casa dele. A gente se identificou que eram os policiais, a mulher dele estava lá dentro da residência e encontramos o carro, que é a BMW. E aí a gente pediu autorização para a mulher, ela deixou a gente entrar e a gente, com a peça na mão, a gente colocou no para-choque e foi como encaixar um quebra-cabeça. A peça fixou corretamente no para-choque do veículo, demonstrando que realmente aquele foi o veículo utilizado no homicídio, né, da Maria Josiane. Foi assim que a gente descobriu. Ainda com relação a Maria Josiane, durante as investigações, o senhor teve conhecimento sobre diligências complementares, em particular acerca de exame de comparação genética? Sim, DNA? foi feito, ele autorizou fazer esse exame, né? Inclusive tem uma autorização por escrito dele, autorizando, foi feito esse exame. Agora, se eu não me engano, acho que deu positivo, eu não me recordo, que depois a gente encaminhou o inquérito para ser para oferecer denúncia, né? Mas foi feito sim esse exame de confronto genético. Com material coletado na região íntima da Maria Josiane. Da Maria Josiane, exatamente. Perfeito. Mas, doutor, eu quero alguns outros detalhes, né? Quando o senhor tomou conhecimento de que esse veículo BMW era do Ronês e foi na residência dele, chegando lá, o senhor esteve lá, o que o senhor pôde verificar? O senhor verificou algo de diferente, algo que chamou a atenção? Sim, o que chamou a atenção pra gente lá na hora, doutor, foi que a gente ficou aguardando, porque a esposa dele falou que ele ia retornar, né? Só que ele não retornava. E neste momento que a gente aguardando ali do lado de fora, a gente percebeu um fluxo de pessoas indo ir lá procurar pelo Rones. E como a gente é do meio policial, a gente identifica, eram pessoas que demonstravam ser moradores de rua, que demonstravam ser usuários de entorpecente, com características de serem usuários de entorpecentes. E isso chamou a nossa atenção, né? A gente imaginou, mas por que esses usuários de entorpecentes estão vindo aqui procurar o Rones? Estão vindo procurar o Rones e ele não aparecia, né? Aí, quando a gente teve a oportunidade de entrar na casa dele, sob a autorização da esposa, né, a gente identificou que a casa dele, apesar de ser uma casa que não chamava atenção, ser uma casa de madeira,
Por dentro era uma casa super equipada, só tinha os melhores equipamentos de eletrodoméstico, televisões de grandes polegadas, era uma casa que por dentro parecia toda ser de luxo, entendeu? E posteriormente a gente veio ficar sabendo, depois que houve a prisão dele e tudo mais, e além dele ser suspeito dessa prática de crime de homicídio, ele também praticava o crime de tráfico de drogas, que seria essa a razão dessas pessoas ainda estavam indo lá na casa dele procurar por ele. Ok. Doutor, peço que o senhor então continue agora. A polícia procurou o Ronês e na sequência? Foi o Ronês que procurou a polícia? Como é que foi isso? Não, aí nesse dia ele não voltou, a gente não conseguiu encontrar ele, né? Porque a gente já ia levar ele para ser questionado a respeito das provas que foram coletadas, né? Aí qual foi o nosso procedimento? Como já havia evidências fortes do envolvimento dele no crime, a gente foi na delegacia, já representou pela prisão cautelar dele, e no dia seguinte ele compareceu lá com uma testemunha, que seria o álibi dele, né? Dando conta que ele estaria com essa testemunha, né, na hora de que teria acontecido esse crime. Ele confirmou que era o dono dessa BMW, né, mas disse que não havia estado lá, que ele teria estado com essa garota, que inclusive era menor de idade na época, né? Aí a gente conseguiu derrubar esse álibi dele, e aí depois de ter derrubado o álibi, logo mais à frente, diante de todas as evidências, né, ele acabou então confirmando ser o autor desses homicídios. O senhor se recorda qual a profissão do Ronês, a época com que ele trabalhava? Na época, se eu não me engano, doutor, eu acho que ele não tinha uma profissão fixa. Fonte de sustento? Não tinha. Que eu me lembro, ele não tinha. Para uma casa bem equipada, para um veículo BMW, fonte de sustento, o senhor saberia dizer? Ele não tinha um trabalho fixo, pelo que eu me lembro, não. Se recorda se o Ronês tinha antecedentes criminais? Tinha antecedentes criminais. Ele foi investigado por roubo, furto. Inclusive foi preso já pela equipe. Inclusive esse policial que estava comigo, que achou a peça, o Márcio, já havia investigado ele em crimes de assalto, de furto, inclusive assalto a banco, ele era suspeito também. Então, só para ficar bem claro, não era um indivíduo, digamos assim, que teria uma primeira situação com a polícia ou a justiça. Não, já era conhecido. Já conhecia esse meio. Só que na época ninguém imaginava que ele também tinha essa questão de ser um assassino em série. Não havia essa suspeita contra ele de assassino em série, de nada. Eu pergunto exatamente pela indagação na sequência, né? O senhor mencionou que ele apresentou-se lá com um advogado, disse até que ele teria tentado esse álibi. Como é que foi isso? Ele apresentou esse álibi, que essa era uma adolescente, né? Sim. Dizendo que, né, para falar que ela estava com ele nesse horário que tinha acontecido o crime da Mara Josiane. Mas aí a gente conversando com ela ciente de que ela poderia ser implicada também num possível crime, né, de falso testemunho, ela então acabou confessando para nós que ele havia pedido para ela, né, para relatar que estava com ela, para ele não ser implicado na suspeita da morte da Mara Josiane. Ok. O Ronês, então, ele contratou os seus advogados livremente? Sim. Ele que apareceu lá com advogado. Com advogado. Foi. É isso. Nessa questão do álibi, já havia o advogado ali? Já havia o advogado. Já tinha advogado? Já tinha advogado. E ele demonstrava condição financeira para a contratação de um advogado? Não, ele foi acompanhado por um advogado também, eu não sei. Doutor, agora então, próximo passo, né? O senhor já mencionou que a polícia diligenciava no sentido de solicitar a prisão do Ronês, né? Então agora chegamos na prisão do Ronês e na questão da confissão, não é? O senhor poderia, né, nos detalhar? Então a polícia pediu a prisão dele, foi isso? Pode continuar, por favor. O álibi não colou. Então, aí a gente tomou conhecimento que tinha sido deferido o mandado de prisão dele, a gente cumpriu o mandado de prisão dele e ele foi encaminhado para carceragem, doutor, né? Foi o procedimento que nós adotamos. Aí a gente lá carceragem tomou conhecimento que ele teria intenção de falar, né? De relatar o que havia acontecido. Tá aqui para confirmar tudo, tal. Aí nesse momento também, acompanhado do advogado dele, a gente para assim, como já era noite, né? A gente resolveu gravar um vídeo para a gente se precaver, porque a gente ia
fazer o interrogatório dele já no dia seguinte, né? E aí ele gravou esse vídeo confirmando a participação dele no homicídio, confirmando ser ele o tal maníaco da torre, como era assim denominado, né? E no dia seguinte a gente então, de forma detalhada, realizou esse interrogatório, definindo todos esses fatos, né? E aí, através desses fatos, ele, sempre acompanhado do advogado, confirmou o envolvimento dele. Excelência, eu peço a gentileza para a Andréia de colocar na tela o auto de interrogatório de movimento 15.13. Doutor, eu tenho aqui o documento original que estou colocando na tela, eu vou levar para que o senhor possa manuseá-lo, ok? Doutor Diego, eu peço que o senhor manuseie o documento, né, para que depois nos diga, né, se trata, né, do interrogatório coletado, né, junto ao hora acusado, o Ronês. É isso mesmo. O senhor confirma? Confirmo. Andréia, por gentileza, coloque o final, lá no final do depoimento, bem abaixo. Isso, ok. Nós temos ali, doutor, só para confirmação, a sua assinatura, não é, do interrogado, e lá embaixo a assinatura do advogado. Advogado. Que assistiu o Ronês na ocasião, é isso? Isso, exatamente. Ok. Andréia, pode voltar no começo, por gentileza? Doutor, eu vou perguntar, eu não vou, claro, cansá-lo, nem os jurados com relação à leitura de todo o documento, mas consta que no início desse interrogatório, informações de caráter geral prestadas pelo Ronês com relação à motivação, é isso? O senhor poderia nos esclarecer essas questões ligadas à motivação que o Ronês apresentou para os assassinatos? Olha, um pouquinho mais abaixo, Andréia. Isso, exato, aí. O senhor confirma essa motivação? Confirmo. Perfeito. Eu, como disse, não vou cansá-los, né? Depois eu posso proceder à leitura, né? Doutor, na sequência, nós temos ali o fato número 1, Andréia. Vítima Mara Josiane, que confessa que foi o autor deste crime, tendo seu interrogatório sido juntado nos autos mencionados. Então, foi tomado à parte, é isso, sim, doutor? Sim. Ok. Na sequência, temos ali fato número 2... Que são os casos recentes, né, doutor? Esses dois casos foram da minha gestão, né? E que estavam em evidência naquele momento. Estavam em evidência em momento. Perfeito. Fato número 3, da vítima Roseli. O senhor confirma também que ele foi indagado a respeito? Confirmo. Fato número 4, vítima Silmara Aparecida de Melo. E chegamos, doutor, então, ao caso de hoje. Não é? Fato número 5. Mais abaixo ali, os senhores já podem ver fato número 6, da vítima Edinalva, não é? Mas nós vamos nos ater, doutor Diego, as perguntas serão sobre o fato número 5. Então, doutor, constou ali que a respeito do inquérito em questão, o interrogado confirma ter sido também o autor deste crime, pois, verificando o local em que o corpo e a condição em que o corpo foi encontrado, se recorda de praticar o crime. Então, a pergunta é: foi exibido, não é, este auto de levantamento de local, para que o Ronês pudesse observar, verificar este cadáver? Isso foi feito? Foi feito. Okay. Constou que, ao olhar para as fotos do estado em que o corpo foi encontrado, assim como do local, observa que próximo ao corpo havia alguns restos de roupas que se lembra que essa vítima estava usando, de modo que pode afirmar com certeza absoluta que foi o autor do crime. Doutor, esclareça para os senhores jurados. No interrogatório, ele afirmou desta maneira, então? Sim, de que viu as roupas, reconheceu. Exatamente como está aí no interrogatório.
Perguntado como foi que praticou este crime, respondeu que foi da mesma forma que os outros, ou seja, pegava uma garota de programa e se dirigia até este local, onde mantinham relação sexual e em seguida estrangulava a vítima. É isso Confirma, aí, confirma. A forma, o meio Exatamente. que ele utilizava? Indagado nesse caso, qual veículo foi utilizado para levar a vítima, respondeu que não. Que não se recorda. Não se recorda. Perguntado se sabe dizer o nome dessa pessoa, uma vez que o corpo não foi identificado, respondeu que, assim como das outras, não sabe dizer o nome, dizendo apenas que se recorda que era uma garota de programa. Exatamente. Então, eu pergunto ao senhor exatamente, né, nesse sentido, o senhor teve essa preocupação de indagar o Ronês, né, a respeito de quem era a pessoa, né, para fins de identificação? Sim, exatamente, mas aí ele, segundo ele colocou, ele não se recordava mais. Questionado acerca das características físicas dessa menina, respondeu que, como já faz mais de 3 anos, o interrogado não se recorda ao certo. Mas, como o corpo foi encontrado no mesmo local que as outras, o interrogado afirma ter sido responsável pela morte dela também. Indagado se recorda do local em que a encontrou, respondeu que acha que deve ter sido na Avenida Brasil, no centro da cidade de Maringá. Enfim, doutor, em relação ao fato objeto da investigação de hoje, né, nós estamos tendo aqui a noção de que o senhor fez um interrogatório amplo, Sim. um interrogatório bastante completo em relação aos vários casos, mas em relação ao caso de hoje, o senhor confirma ter coletado este interrogatório do Ronês von Firmino? Sim, confirmo, estava presente, assim como o advogado dele e todas as pessoas que assinaram aí. Perfeito. O senhor também fez uma menção de que o Ronês teria apontado, não é mencionado, no sentido de que todos os casos que fossem ali próximos àquela torre seriam de responsabilidade dele. O senhor pode esclarecer sobre isso? Sim, ele, quando a gente estava indagando ele a respeito desses corpos que foram encontrados lá, ele foi bem enfático em falar para mim pessoalmente, falou, doutor, lá, todos esses corpos lá são meus. Foi assim que ele falou. Ok. Doutor Diego, eu devo perguntar, porque há uma alegação, né, no sentido de que o Ronês teria sido pressionado, teria sido serviciado para prestar esse interrogatório e confessar esses crimes. O senhor pode, como agente público, delegado de polícia que conduziu esse caso, esclarecer para os senhores jurados se houve algum tipo de pressão, de tortura em relação a este interrogatório do Ronês? Não, não houve nenhum tipo de pressão, né, nenhum tipo de tortura. O que eu acredito que aconteceu foi que, diante da prova cabal do envolvimento dele em todos esses crimes, né, ele acabou, então, entendendo que o melhor para ele era confessar. Inclusive, também, doutor, ele me agradeceu por ter realizado a prisão dele, porque ele tinha esse trauma em relação a garotas de programas, e caso ele não fosse preso, segundo ele demonstrou para mim naquela ocasião, ele iria continuar praticando esse tipo de crime. Doutor, depois que Ronês von Firmino foi preso, a Delegacia de Homicídio de Maringá teve notícia de algum outro caso com modus operandi e local semelhantes? Zero, nenhum. Doutor Diego, nós temos uma vítima que não foi identificada. O senhor poderia nos esclarecer daquilo que o senhor se recorda, né, as diligências policiais, no sentido de identificar quem era esta mulher cujo corpo, cuja ossada foi encontrado? Então, eu me recordo, doutor, que como esse inquérito é de 2012, ele é um inquérito bastante antigo, não fui eu que atendi essa situação, né, que fiz as diligências iniciais, porque para homicídio, as primeiras diligências são as mais importantes, né? Então, o que eu me recordo foi que durante a tramitação a gente tentou identificar essa pessoa, sim. Inclusive, chegou a ouvir uma mulher que poderia ser a mãe dela, né? Se eu posso estar enganado ou não, mas eu acho que foi tentado realizar um exame de confronto genético entre essa pessoa, né, que a gente suspeitava que poderia ser a mãe dela e os vestígios desse cadáver, né? Só que eu não me recordo se realmente esse exame foi positivo, não foi, eu não me lembro.
Ok, vou pegar os autos para poder fazer a pergunta. Tá. Isso, dessa senhora aí. Sim, tem as fotografias, é isso. Tá, foi essas diligências que a gente realizou. Doutor, então eu pergunto sobre esses depoimentos da senhora Nancy, que se apresentou como mãe de uma pessoa desaparecida no ano de 2010, que se chama Jane Kelly. Isso mesmo. O senhor recebeu essa pessoa então, a senhora Nancy, na delegacia? Sim, a gente realizou a oitiva dela, né? Ela suspeitava que poderia ser a filha dela, que estava desaparecida, né? E aí a gente ouviu, ela fez as considerações dela. Aí, ó, tem aqui um ofício solicitando o DNA solicitado através do ofício 32232, 2015. Né? A gente solicitou, sim. Sim, inclusive nós já comentamos a respeito do resultado desse exame. Doutor, eu gostaria de perguntar, só para o senhor confirmar, de acordo com até os depoimentos que o senhor tomou, quando teria sido o desaparecimento da Jane Kelly, filha da senhora Nancy? Teria por volta aqui, pelo que eu estou vendo, que ela teve contato a última vez dela, 20 de setembro de 2010. Setembro de 2010. O corpo que estamos tratando hoje foi encontrado em março de 2012. De 2012. Isso. Ok, só para... Né, exatamente. Os jurados, inclusive, viram o estágio do corpo, né? Eu digo para que possamos fazer uma análise, né, do estágio de decomposição com o momento em que a Jane Kelly sumiu. Mas eu vou além, doutor. A mãe da Jane Kelly apresentou fotografias da filha? Tem umas fotografias delas aqui que a gente juntou, que seria essa daqui. Tem algumas fotografias aí que o senhor juntou, é isso? Exatamente. Ok. Isso. O senhor pode ir na última fotografia, por gentileza? Estou aqui na última. Essa moça, Jane Kelly, doutor, ela tem alguma característica nos dentes? Aparelho. A vítima deste caso tinha aparelho nos dentes, doutor? Doutor, eu não me recordo. O senhor pode verificar no depoimento, no segundo depoimento, se isso foi perguntado para a mãe, se a filha dela usava aparelho? No segundo, doutor. No segundo. Se foi perguntado para a senhora Nancy se a filha dela usava aparelho. É esse de 10 do mês de outubro, né? O segundo. Esse aqui? Vou ajudá-la, doutor. Deixa eu ver qual que é. Seria aí. Aqui. Ah, tá. Que apesar de sua filha custar mais precisamente, não seja mas tá. Que por usar drogas estava com os dentes amarelos na época em que ela desapareceu, ele estava usando aparelho fixo. Ela disse isso aqui. Ele estava usando aparelho fixo. É isso aqui que ela disse. Ok. E a fotografia que o senhor manuseou, isso consta visualmente que ela estava com o aparelho. Com o aparelho. Ok. Perguntar também para o senhor, doutor, do que o senhor vê aí no depoimento, esta moça, né, que foi, a senhora Nancy, pelo que consta do inquérito, forneceu material biológico, sangue, feito o exame de DNA, né? Sim. Mas só para ficar bem claro, né,
Consta-se que esta moça, a Janicele, tinha algum problema com tráfico de drogas? Ela era usuária de droga, doutor. Isso a gente sabe, segundo a mãe dela relatou para nós. Estava com problemas com traficantes? Eu não me recordo, doutor. Eu lembro que ela falou que ela era usuária de droga, mas se tinha problema com traficante, eu não me recordo. Ok. Então, Janicele sumiu em setembro de 2010, o corpo de hoje foi encontrado em março de 2012. Isso. Apareceu então a senhora Nancy dizendo que a filha dela tinha sumido, obviamente, né? Uma pessoa, um filho, uma filha some, vai se procurar, né, doutor? Vai procurar o hospital, vai procurar o IML, vai procurar a polícia, não é? E começaram ali então as diligências. Exatamente. Em relação à senhora Nancy, o senhor confirma a coleta do material e o encaminhamento para exame de DNA, é isso? Exatamente. Assim como também essa menção de que ela usava aparelho. Sim. Está aqui nos autos, eu confirmo. Já começou a sustentação? Não, doutora, eu só estava exibindo as fotografias porque aqui, doutor, elas não têm nitidez, tá? Eu só estava exibindo a fotografia para fazer a pergunta. Doutor Diego, em relação a este caso, né, ou alguma outra coisa que o senhor entenda pertinente, interessante, algo mais a complementar? Não, doutor, eu acho que seria isso daí que a gente relatou, acho que já ficou bastante claro como que foi a investigação, como a gente chegou no Rones, né, e o modus operandi que ele costumava agir com relação às vítimas dele. Eu acho que é isso. Mencionou então que matava mediante a esganadura. Isso. Com as mãos, no pescoço das vítimas. Isso. E como ele deixava as vítimas, doutor? Pelo que o senhor apurou. Segundo ele, das últimas duas que a gente atendeu, né, ele deixava elas todas nuas, sem nenhum tipo de roupa, né, e com uma posição com a barriga para cima, né, e aí ele relatou para nós que ele costumava fazer uma oração. Depois de matar as vítimas, né, ele se ajoelhava próximo ao corpo e fazia uma oração. Ok. Excelência, de nossa parte agradecemos. Obrigado, doutor Diego. Obrigado. É só, obrigado. Doutores, pela defesa. Da minha parte vai ser só consideração. Excelência, considerando que foi afirmado que o depoente não participou da investigação do inquérito hoje objeto de julgamento, considerando a entrega de um inquérito do qual o depoente não presidiu na condição de excelentíssimo delegado, considerando a afirmação do depoente, abro aspas, prova cabal de todos esses crimes, considerando, excelência, a ampla acusação, o excesso da acusação, digo também o desvio da acusação do caso em julgamento, com base no 212 do Código de Processo Penal, do qual a testemunha vai ser indagada ou impedida quando não tiver relação com a causa, e ainda, por fim, a questão diabólica de provar se tudo isso vai influenciar no julgamento pelos 7 jurados que estão ali, os quais não têm o dever de fundamentação. Estamos alegando a nulidade do depoimento e do julgamento com fulcro no 212 e violação do sistema acusatório.
Da minha parte está alegado. Excelência, devo me manifestar agora? Sim, doutor. Não, para a gente poder prosseguir ou, né, deliberar a respeito da nulidade aventada. Excelência, delegado Dr. Diego está à frente da Delegacia de Homicídios. Teve uma atuação ampla neste caso. O seu profissionalismo e de sua equipe num trabalho detido e louvável foram os responsáveis pelo esclarecimento da autoria em relação a vários delitos que já estão sob julgamento junto ao Poder Judiciário, 4 deles com condenação perante o Tribunal do Júri da Comarca de Maringá. Portanto, profundo conhecedor da causa e das circunstâncias que a rodeiam, considerando, Excelência, que o Dr. Diego foi arrolado com antecedência, que era de conhecimento pleno da defesa presença e as informações do delegado de polícia que atuou no caso, convênia, não entendemos qualquer procedência aos argumentos trazidos pela douta defesa, razão pela qual entendemos pela plena regularidade do depoimento do delegado Dr. Diego e, obviamente, postulamos que ele seja mantido, inclusive para que possa ser apreciado pelos senhores jurados. Obrigado, Excelência. Doutor, então eu já vou deliberar sobre a questão, eu não vislumbro nenhuma nulidade aqui no depoimento, tampouco no julgamento. Dr. Diego foi arrolado dentro do prazo estabelecido, eventualmente poderia ter sido contraditado anteriormente, inclusive aqui em plenário, antes do início da inquirição. Durante o depoimento prestado aqui, durante as respostas, né, fornecidas pelos questionamentos do Ministério Público, não houve nenhuma impugnação e também, de ofício, não vislumbrei nenhum questionamento que pudesse induzir uma resposta. Tenho que as respostas que foram dadas foram dadas pelo depoente aqui em razão da análise do inquérito e das investigações. Eventuais conclusões do inquérito não interferem aqui no julgamento de hoje, mas foram respostas objetivas aos questionamentos formulados. Eventuais impressões pessoais, é óbvio que a gente não tem como excluir totalmente, porque o doutor Diego foi quem conduziu o inquérito, concluiu as investigações e indiciou, então não vislumbro aqui nenhum excesso nas respostas do Dr. Diego. Eventualmente, é óbvio que as respostas poderão ser exploradas aqui pelas partes, né, no trabalho aqui de convencimento dos senhores jurados. Então, não vislumbro nenhuma nulidade, doutor, não vou suspender, interromper aqui a sessão e podemos, então, prosseguir. Doutor William não tem questionamentos, né, doutor? Mais, doutora Josiane, se tiver algum questionamento. Boa tarde, doutor Diego. Boa tarde, doutora. Doutor, com relação ao fato de 2012, eu não vou nem fazer pergunta para o doutor, porque o doutor já esclareceu que não fez parte do inquérito. Eu vou fazer uma pergunta só aquilo que foi citado pelo doutor com relação a uma filmagem que foi feita. Se essa filmagem o doutor disse que foi para garantir que o Rones não mudasse de versão depois. Foi isso que o doutor disse? Eu disse isso, doutora, porque o que acontece? Tratava-se de um caso totalmente atípico, né? Tratava-se de um caso de enorme repercussão, né? Que desde quando a gente assumiu a delegacia, havia esse temor desse serial killer atuando na região de Maringá. A gente não estava tratando ali de um simples ladrão de galinha, né? Era um caso de indivíduo de alta periculosidade, né? Então, a gente, justamente diante daquela confissão espontânea dele, na presença do advogado, com o advogado tomando conhecimento, né, a gente entendeu por bem realizar a gravação desse vídeo, para quando a gente fosse realizar no dia seguinte o interrogatório, né, não houvesse nenhuma alegação que a gente pudesse ter forçado ele, ter feito alguma coisa nesse sentido. Foi por essa razão que a gente resolveu gravar esse vídeo, doutor.
Tomando todos esses cuidados, aí o senhor juntou essa gravação no inquérito policial Doutora, posterior? não houve esse anexo da gravação, doutora, porque volta a esclarecer para a senhora novamente, que a senhora já me perguntou isso em outros casos, né, de ônibus, e vou falar de novo. Na época, não havia sistema gravação de vídeo. Os depoimentos todos eram tomados por escrito. A gravação de vídeo no sistema policial da Polícia Civil do Paraná começou em 2018, né? Então não havia o sistema de gravação de anexo. Como ele confessou espontaneamente, né, que com a presença do advogado, a gente entendeu que não havia sentido juntar aquele vídeo naquele momento. Mas aí depois o vídeo foi publicado, se eu não me engano, através da mídia, né? E aí os senhores também tomaram conhecimento e é isso que aconteceu. Mas foi por essa razão que a gente não juntou, porque na época de 2015, os depoimentos todos eram feitos por escrito. O Rones, ele foi apresentado à imprensa depois que ele foi interrogado. Foi questionado a ele se ele gostaria de ser apresentado à imprensa naquela época ou não? Doutora, esses detalhes aí eu não me recordo, eu não sei. Não lembro. Eu estou satisfeita, Excelência. Obrigado, doutor. Os senhores jurados gostariam de fazer alguma pergunta? Não? Não. Podemos encerrar? Doutores, posso dispensar? Satisfeitos? Sim. Doutor Diego, o senhor está dispensado, então. Obrigada. Obrigado. Bom dia.